Hoje vamos conversar com o Dr. Luiz Vana, que é cirurgião plástico, sobre a rinoplastia. E, doutor Luiz, o que tem de gente que sonha em fazer uma rinoplastia, né? É isso aí, vamos operar. Quem está com vontade de operar é só passar no médico que escolher e vamos deixar esse nariz mais bonito. Agora, tem que ficar mais bonito, mais harmônico com o seu rosto. Não adianta eu falar, eu quero o nariz da Gisele Bündchen, eu quero o nariz da Sheila Mello. Não fica legal desse jeito, né? Porque o nariz em si, ele não é uma parte isolada do rosto, ele é um conjunto. Então, um nariz que é grande em uma pessoa pode estar harmônico em outra pessoa, ou vice-versa. Um nariz que é pequeno numa pessoa muito grande, ele pode estar bem naquela pessoa que também é pequena. O mais importante no nariz é condizer com a harmonia do rosto. Isso, gente, vai da habilidade do cirurgião plástico. Porque quando se fala em prótese de silicone, você coloca, você mede, você também pode dar um palpite antes da cirurgia. Mas com o nariz não tem muito disso não, né? O nariz é uma cirurgia muito complexa, porque tem algumas cirurgias que são mais fáceis. Aquelas cirurgias que parecem mais difíceis, que são aqueles narizes grandes, com bastantes ossos, que é só retirar aquele excesso, ele já dá um aspecto bom. Então, é uma cirurgia bem mais tranquila. Aí você já pega aquele nariz, que é o nariz que tem pouco osso, que é o nariz largo e de pele grossa, que geralmente é o mais comum na raça negra, já é um nariz mais difícil de deixar harmônico. É um nariz que você tem menos facilidade para trabalhar em cima dele. Aí pode deixar com um ar artificial. Tipo, parece que esse nariz não combina com a pessoa, né? Foi mais ou menos o que foi a evolução do nariz do Michael Jackson. É verdade. Aquilo é tudo que não se deve fazer numa cirurgia de nariz. Você ir contra a genética da pessoa, você consegue melhorar, mas você vai até um certo ponto quando se fala em medicina. Eu acho que um grande exemplo foi na época, o que aconteceu com o nariz do Michael Jackson. É verdade, acho que vai ser um exemplo para sempre. É verdade. E foi uma mudança muito rápida, em pouco tempo, né? Foi Então a gente olhava e falava, nossa, mas quem é ele agora? Isso é muito chato. Ele tirou todas as suas características, isso verdade. Não é legal não também. Não é bom. Bom, temos mitos e verdades, vamos para eles? Pode mandar suas perguntas, hein? Vamos ver a primeira. A rinoplastia é uma cirurgia plástica que não deixa cicatrizes aparentes. Sim, é verdade. A grande maioria das plásticas nasais, principalmente quando ela é feita, que a gente chama de plástica fechada, não tem cicatriz para fora do nariz, as cicatrizes são internas. Algumas plásticas de nariz há necessidade dessa cicatriz externa, mas a grande maioria realmente as cicatrizes ficam dentro do nariz e elas não ficam aparentes. Tá, vamos ver mais uma. A próxima, a rinoplastia melhora a rinite e a sinusite. Não, isso não. A rinoplastia é para dar uma harmonia no nariz, é mais o lado estético. A parte de rinite, sinusite, vai mais da temperatura, das reações alérgicas, aí é mais o tratamento mesmo otorrinolaringológico. Agora, se a pessoa tem um desvio de septo, aí dá para também fazer esse conserto, vamos dizer assim? É comum, porque antigamente, quando ia se fazer uma cirurgia de nariz, pensava-se apenas em deixar o nariz bonitinho. E às vezes aquela pessoa tinha um nariz que não era bonito, mas ela respirava. Era funcional, né? Ele era funcional. E fazia a cirurgia, ficava com o nariz bonito, só que perdia a função. Esse nariz passava a ter dificuldade para respirar. Hoje isso mudou. Então, quando se vai fazer uma cirurgia plástica, não é só a parte estética. Tem que dar muita importância para o lado funcional, que aí onde entra os cornetos, o septo e tudo mais. Tá. Vamos ver mais uma? A rinoplastia pode ser feita com anestesia geral ou local? Sim, perfeitamente. Pode-se fazer tanto com anestesia geral quanto anestesia local. Quando é algo mais superficial, apenas tirar um pedaço do osso, alguma coisinha mais, uma raspagem, mexer apenas, dar uma melhoradinha na ponta, você pode fazer até mesmo com anestesia local ou mesmo uma local com uma leve sedação. Quando você já tem que mexer mais na parte interna do nariz, que é um desvio de septo, uma extração de corneto, aí às vezes é melhor você partir para uma anestesia geral, porque ela dá mais segurança. Porque se aquele sangramento durante a cirurgia, enquanto a paciente está entubada, não corre o risco do sangue descer para as vias pulmonares. Então, nesse aspecto, é mais seguro você operar com anestesia geral.
Depende do tamanho dessa cirurgia e se há necessidade de fazer uma outra cirurgia combinada, porque normalmente as pessoas também falam isso. Já que eu vou estar anestesiada, vou fazer o nariz e fazer a outra, sei lá, tirar as bolsinhas. Sem dúvida, às vezes é comum fazer o nariz e já colocar uma prótese de mama. Sim. E é comum, então, vai muito do tamanho da cirurgia a ser realizada, porque às vezes é só uma cirurgia de nariz, mas você tem cirurgia de nariz que leva 1 hora e cirurgia de nariz que levam 6 horas. Às vezes você pega aquele nariz porque o nariz que é retirar é fácil, o nariz mais difícil é aquele que você tem que montar o nariz. Então, às vezes você tem a necessidade até de tirar um pedaço da costela para refazer o nariz. Para refazer? Isso, quando o nariz não tem osso para dar projeção, às vezes é necessário retirar a cartilagem costal para dar projeção para esse nariz. Aí a gente parte então o quê? Para uma anestesia geral, porque vai ter que mexer no tórax para retirar essa costela. Aí quer dizer, muito mais extensa, isso, né? Quando é uma quantidade menor de costela, você pode retirar do septo e às vezes pode retirar da própria, do pavilhão auricular. Da orelha também. Vamos ver mais uma? O nariz pode ficar entupido e a respiração prejudicada logo após a cirurgia. Sim, isso é comum, porque logo após a cirurgia você tem o edema. E no momento que você tem o edema, você obstrui a passagem do ar. Mas é um edema que logo vai se passando e você usa vasoconstrictor no pós-operatório, que são aqueles remédios de pingar no nariz, e melhora bem a respiração. E aí, aquela pessoa que já tem um desvio de septo, já tem uma certa tendência a ter uma obstrução nasal, na própria cirurgia estética você já corrige essa parte funcional e ela passa a respirar melhor também. Quer dizer, ajuda também, né? Sim, você já faz tanto o resultado para melhorar a parte funcional quanto a estética. Muito bom. Vamos ver mais um? A rinoplastia é uma das cirurgias mais dolorosas. Não, a cirurgia de nariz é uma cirurgia indolor. O que acontece, ela é uma cirurgia, principalmente quando há necessidade de fraturar o osso nasal, a pessoa incha, fica com aquela cara de ursinho. Então, quebra esse osso para poder depois porque o que acontece? Se você tem um nariz muito grande, é como se você fosse cortar o teto de uma casa. No momento que você corta o teto, ele fica aberto, aí você tem que fechar. E para fechar você tem que quebrar a lateral do nariz, às vezes também o nariz é muito largo. No momento que você faz essa fratura nasal, o rosto fica com aquele aspecto de ursinho. Então fica bem inchado, mas é indolor. E é um inchaço que dura aproximadamente 3 dias. Ah, só isso? Só isso, depois ele já reverte. Depois ele reverte bem. O nariz em si, quando você faz uma cirurgia nasal, ele leva até 1 ano para chegar no resultado final. Mas aquele inchaço mesmo cirúrgico, de inchar o rosto, é coisa de 2, 3 dias. E aquele curativo que a gente percebe que as pessoas usam por um tempo? Em média, quanto tempo que a pessoa vai ter que usar? Geralmente é de 1 semana a 2, não mais do que isso. Ah, é pouco tempo também. É pouco tempo também. Não tem muito tempo. Outra coisa que é muito importante, antigamente, quando se fazia uma cirurgia de nariz, colocava uma coisa que era muito chata, que seria o tampão nasal. Então a pessoa saía da cirurgia com o nariz todo obstruído. Hoje as técnicas que a gente utiliza já não tem mais essa necessidade de colocar esse tampão. Então o paciente ele já sai respirando logo após a cirurgia, que isso causa uma sensação muito boa. É muito melhor, né? É porque você acordar com o nariz entupido, tampado, é muito ruim. É terrível. Os hematomas no rosto permanecem até a completa recuperação. Não foi aquilo que a gente falou mesmo. O rosto, com 3 dias, 4 dias no máximo, ele já volta praticamente ao normal. Agora, a recuperação do nariz, o resultado final, aí é em torno de 1 ano, porque o nariz, o edema no nariz, logo assim depois de 2 semanas, já regrediu 85%. Agora, aqueles 15% final, realmente aí só depois de 1 ano. E é o tempo normal para o corpo, porque parece simples, mas para o corpo é uma agressão, não deixa de ser, né? Essa região nasal, ela tem muita aderência e tem pouca drenagem, então é por isso que demora para desinchar. Às vezes a pessoa reclama, vai operar a ponta nasal, que é uma ponta fininha, e ela vai ter esse resultado, às vezes quase 1 ano depois da cirurgia, que é realmente quando o nariz desincha completamente. E é normal. É normal. Vamos ver mais uma? Tomar sol após a cirurgia pode piorar o edema e o inchaço na região. Isso é uma grande verdade. Não só em cirurgia de nariz, como em qualquer cirurgia. E principalmente a cirurgia do nariz, porque o nariz ele fica muito exposto ao raio solar. E realmente, se você faz uma cirurgia nasal e pega um sol forte, você pode até comprometer a cirurgia. Porque aquele edema muito grande pode ocasionar um desvio logo após a cirurgia. Isso é importante, porque tem gente que fala assim, vou programar minhas férias, faço rapidinho a cirurgia, depois viajo, dá tempo.
Não, é justamente o contrário. Se você vai tirar férias, primeiro você viaja e depois vem e opera. Porque se você operar, você vai ficar limitado às suas férias, principalmente ao sol. E sol, gente, não precisa ficar lagartixando na praia. É uma pequena incidência que já pode prejudicar, né? A alta temperatura aumenta muito a vasodilatação. Então, isso aumenta muito o edema e o sangramento. Por isso que qualquer cirurgia, quando você faz qualquer cirurgia, você deve evitar altas temperaturas ou exposição ao raio solar. Vamos para algumas perguntas que surgiram? Olha, a Dalila diz o seguinte: meu nariz possui um mínimo imperceptível defeito. Ninguém percebe, mas me incomoda muito. Será que vale a pena fazer a rinoplastia? Como saber? O vale a pena é muito pessoal. Então... Às vezes algo que é pequeno para você é muito grande para as outras pessoas. E às vezes o que é muito grande para as outras pessoas é pequeno para você. Para você tá legal, então, né? Se tá te incomodando, vale a pena. Eu sempre falo assim, plástica é quando te incomoda. Se a tua mama é grande e te incomoda, diminui. Se a tua mama é pequena e te incomoda, aumenta. Se o nariz é grande e te incomoda, diminui. Agora, se incomoda os outros não te incomoda, problema dos outros. Perfeitamente. É verdade? Sem dúvida. Gente, você faz cirurgia plástica porque os outros querem que você faça? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Agora, por menor que seja o incômodo, se ela acha... Porque assim, quando o incômodo é pequeno, a gente não lembra que está incomodando. Mas ela já falou isso 2 vezes de formas diferentes. Não incomoda a Dalila, né? Não é? Então muda, né? Porque a gente tem gente... Olha, por exemplo, Luciano Huck tem um nariz que se a gente pegasse o nariz e falasse assim, ele é feio. O meu também. Incomoda muita gente, mas não me incomoda, eu acho legal. Então eu acho que é isso. Se incomoda, muda, né? A plástica é pessoal. Então, depende de cada caso. Como é algo estético, como não é nenhuma doença, a pessoa deve fazer aquilo que lhe interessa. Mesmo porque a rinoplastia não dá pra gente voltar atrás depois. Tem que Falar tomar assim, muito... eu não quero mais agora, que nem prótese, eu quero uma prótese menor, essa ficou muito grande no nariz, não dá pra voltar, Tem que tomar muito cuidado com a cirurgia plástica de nariz para não deixar um nariz artificial. Porque às vezes um nariz que até ficou bonito ele isoladamente, às vezes ele fica desproporcional no rosto daquela pessoa. E isso tira um pouco da identidade da pessoa. Então é uma cirurgia que tem que ter muita convicção e realmente operar com aquele médico que está acostumado a operar nariz. A cirurgia de nariz foi uma das cirurgias que mais tiveram mudanças nos últimos 20 anos. Mudou bastante. Foi uma das cirurgias que mais se aperfeiçoaram nesses últimos 20 anos, foi justamente a cirurgia de nariz. O médico hoje que opera nariz igual ele operava 20 anos atrás, ele já está fora do mercado, porque mudou completamente. Aí você corre o risco de ficar com aquele rosto, com nariz de cara de cirurgia plástica, como antigamente se dizia, Antigamente, né? há 30 anos atrás, você olhava para a pessoa que operou nariz, todo o nariz ele tinha o mesmo formato e tinha aquele estigma de cirurgia plástica. Hoje já não tem mais isso. Parecia que você pegava de uma gaveta e falava, hoje eu quero esse. Fazia o mesmo tipo de nariz para todo mundo. Isso não é interessante. Não é. Vamos ver mais uma? Um beijo para você, Dalila. Cristiane, há uma melhor época do ano para fazer a rinoplastia? Quanto tempo preciso ficar em casa? A questão não é a melhor época do ano. O que acontece é quando você pode fazer e se submeter ao repouso. O ideal é sempre você não fazer uma cirurgia quando está muito calor. Mas se você só vai poder tirar férias em dezembro, você vai ter que operar em dezembro. O que você não vai poder fazer é tirar férias e ir para um lugar de praia, um lugar muito quente, de calor. Então, se você vai tirar um mês de férias e quer viajar, você tira as férias, vai para a piscina, vai para a praia, volta 15 dias antes e faz a cirurgia de nariz, sem problema nenhum. Mas uma data específica não tem. A melhor data é aquela que você pode operar e fazer o repouso. Sabendo das limitações de cada estação, né? Perfeito. Isso é importante. Uma das cirurgias mais pedidas... A rinoplastia? Não é. A cirurgia que o brasileiro, ele ainda cultua o corpo. Hoje o brasileiro está se providenciando mais com o rosto, mas o grande prazer do brasileiro, a grande cobrança do brasileiro é o corpo. Então a rinoplastia não é a das cirurgias que a gente mais faz. Geralmente o que a gente mais faz é lipo e mama. Essas são as mais pedidas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E para os homens? Não, homem a gente opera bastante nariz. Geralmente homem é nariz e lipo. Agora, a pessoa que opera nariz é aquela pessoa que o nariz incomoda. Por que as mulheres operam mais o corpo? A mulher tem um corpo que não incomoda, tem um corpo que ela está satisfeita. Aí ela vai ficando mais velha, ela tem filho, e aquilo que ela gostava passa a incomodar. Então é por isso que no corpo também a gente acaba... Ela vai mudando com a idade. Então a gente acaba tendo realmente um volume muito maior.
de lipo, cirurgia de abdômen, de prótese mamária. Mas mesmo assim o brasileiro hoje, ele faz muita cirurgia nasal, até mesmo para aproveitar em correções funcionais. Aquela pessoa que tem dificuldade para respirar, já tem o nariz que incomoda, aproveita e já faz a plástica junto. Coisas, né? Vamos para uma dúvida? Vamos ver de quem é agora? Da Ana Letícia. Realizei uma rinoplastia há 1 ano, porém o resultado não ficou como eu esperava. Posso me submeter a uma segunda cirurgia para corrigir essa imperfeição? A segunda cirurgia pode. O que precisa ser bem avaliado, se o que está incomodando ela dá realmente para melhorar, ou se o resultado que chegaram no nariz dela é o que o biotipo dela permite. Porque ela não ficou como ela esperava. Por isso que é importante a gente ter confiança no médico, porque é o que a gente deseja e o que pode ser feito, né? E o próprio médico, ele tem que ser honesto e falar, o seu nariz melhorou, o seu nariz está bom e dá para melhorar mais. Ou então não dá, vai ficar pior. Não dá, ou essa melhora que você quer vai correr um risco grande de piorar o que nós conseguimos de resultado. Então é isso que tem que ser bem avaliado. E tem que ter essa confiança no médico, né? Justamente para interagir com o seu médico e acreditar no que ele fala. Porque se o médico falar, olha, não deve mexer no seu nariz, nós já conseguimos um bom resultado para o seu biotipo, é melhor não mexer. Também nada impede de ouvir a opinião de outros profissionais. Sim, é verdade. Mas sempre dentro de uma coerência. Então, Ana Letícia, vai no médico, verifica se de fato dá para ser feito mais alguma alteração e ouça uma segunda opinião. Não custa, né? Lógico. Um beijo para você, viu? Vamos ver mais uma? Tatiane, percebo que meu nariz é um pouco torto quando tiro fotos sorrindo, mas quando estou séria, isso não é tão visível. Quando criança, realizei uma cirurgia de desvio de septo. Isso pode estar relacionado? O nariz pode entortar para um lado quando a gente ri? Geralmente o que acontece é o seguinte, a cartilagem nasal ela tem memória. Então, provavelmente, ela já devia ter um desvio desse nariz e com a cirurgia de septo, esse desvio melhorou. Mas só que ele carrega essa memória na cartilagem. Então, a hora que ela faz um esforço muscular, ela deve entortar o nariz para o lugar que ele já era entortado. E quando está em repouso, como tem menos força muscular, ele fica mais bonito, ele fica mais alinhado. Mas tem o que fazer? Não, cirurgia? Tem que avaliar. Porque é difícil, né? Tem que avaliar porque assim, se na pessoa estática, ele está bem alinhado, precisa ver se vale a pena operar ou não. Mas se é uma musculatura, lá vou eu me meter na área dele. Se às vezes você faz uso de toxina botulínica para paralisar um pouquinho aquela região, melhora também? Sim, é muito comum fazer a toxina botulínica para a ponta nasal. Tem aquela pessoa que a ponta deprime por força desse músculo aqui. E aí você faz um botão de botox, de toxina botulínica, justamente aqui, né? nessa musculatura que puxa a ponta para baixo, aí a ponta ela libera. Levanta, né? Ou às vezes você faz até uma pequena cirurgia com corte mínimo por dentro da boca e libera essa musculatura. Sim, porque solta, né? Aí você solta essa musculatura e resolve. Porque a toxina botulínica, ela vai te dar um resultado por 5 meses. Depois então, acaba. se o caso for só essa musculatura, faz um cortezinho bem pequeno por dentro da boca, corta essa musculatura e também resolve o problema. Então, Tati, o legal é você marcar num cirurgião plástico para saber o que pode ser feito, né? É sempre bom ter uma segunda opinião, avaliar. Se está incomodando, se pode melhorar, eu acho que vale a pena. E tudo bem, você fala, ninguém percebe na foto que meu nariz está torto, mas se a gente percebe... Se está incomodando... Não é? Eu acho. Um beijo, Tati. Vamos ver mais uma? Paula, meu nariz é grande, porém isso nunca me incomodou. De uns tempos para cá, notei que ele deu uma leve caída na ponta. Isso pode ser corrigido com a cirurgia plástica? Tenho 57 anos. Sim, pode ser corrigido, e é comum o nariz cair a ponta com a idade. E se o nariz é um pouco maior, é um pouco grande, a tendência da ponta a cair é maior também. É o que a gente chama daquele nariz de bruxa. Que a ponta fica tortinha. Que o nariz vai se projetando e cai a ponta. É uma cirurgia tranquila de ser realizada e se está incomodando, 57 anos hoje, eu acho que é uma criança, tem mais é que operar. Tem mesmo. Eu acho que não tem essa da gente ficar perguntando o que as pessoas
tem de palpite sobre algo que incomoda a gente, né? Porque é a gente que vai sempre olhar para o espelho e a autoestima faz uma diferença na segurança, até para você muitas vezes arrumar uma nova recolocação profissional, ir atrás de um namorado, porque não é verdade, doutor Luiz? Nada como você se sentir bem. Eu acho. Porque se você não se sente bem com você, não tem como você se sentir bem com os outros. Então, se está incomodando e você tem condições de fazer a cirurgia, o meu conselho é que procure um profissional e vá fazer a cirurgia. Eu também acho, mas, gente, tem que ser um profissional que você confie e, preferencialmente, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se todos os médicos estudam a vida toda e mais um pouco, um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele passa por um teste, vamos chamar assim, é uma prova de fogo. Gente, quase fazem ele se virar do avesso para provar que ele é bom, não é verdade? Assim, a gente tem que se comprometer bastante, sim. Então, gente, já é mais uma garantia que você está com um profissional que estudou muito e que continua estudando. O doutor Luiz Vana comentou há pouco. De uns anos para cá, a cirurgia de nariz, a rinoplastia, mudou demais. Um profissional que ficou parado no tempo já não consegue desempenhar como outros profissionais, não é? Não, sem dúvida. Quem hoje, o médico que opera nariz, como ele operava há 30 anos atrás, ele está tendo resultados muito pobres. Então, realmente, a cirurgia nasal, a cirurgia de nariz, ela teve uma revolução incrível. E grande parte dessa revolução passou pelo Brasil. Então busque o melhor, não quer dizer o mais caro também não, viu? Vou passar um site, qualquer informação que você queira, ainda sobre a rinoplastia, tem umas pautas também muito legais, é o www.institutovana, é WANNA.com.br, lá tem muitas informações. Dr. Luiz Vana volta ao programa e a gente esclarece aí o assunto que você quiser. Manda sugestão. Obrigada mais uma vez. Kátia. Boa tarde, Sempre viu? um prazer. Sempre.